nossa próxima palestrante, que é a Maria Clara Assis. A Maria Clara Assis, ela possui graduação em Conservação e Restauração de Bens Móveis pela Universidade Federal de Minas Gerais. Atualmente está servidora pública na Prefeitura Municipal de Santa Luzia, no setor de Patrimônio Cultural. Ela atua como conservadora restauradora responsável pela conservação do acervo do Museu Municipal Histórico Aurélio Dolabella e é gestora cultural no tocante ao desenvolvimento de ações ligadas à memória, identidade e preservação do patrimônio cultural luziense. Ela é pesquisadora também no Grupo Imagem e Preservação, CNPq, da Universidade Federal de Minas Gerais. Então, a Maria Clara de Assis vai falar com a gente sobre arte sacra, diálogos e reflexões, técnica construtiva, valores, educação patrimonial. Então, a palavra está contigo, Maria Clara. Muito obrigada, Jorge. Eu vou projetar a apresentação aqui também, rapidinho, só para nortear a minha fala. Vocês estão vendo? Sim, está abrindo. Só faça o teste de passar uma lâmina para verificar se está funcionando, porque algumas vezes isso dá problema. Não está passando. Não está passando, né? Deixa eu ver. Agora sim. Sim. Primeiramente, eu gostaria muito de agradecer, né, o convite. Eu fiquei até, assim, impactada quando o Elias me procurou muito gentilmente, né, para me fazer o convite, em nome do Museu de Arte Sacra do Arquidiocesano, né, de Arte Sacra do Rio, e eu vou fazer, né, o Jorge já fez a minha apresentação, eu sou conservadora e restauradora formada na Escola de Belas Artes, né. Atualmente eu estou mestranda no programa de Ambiente Construído e Patrimônio Sustentável da Escola de Arquitetura da UFMG, e estou fazendo uma pós-graduação também em Patrimônio Cultural e Arqueologia, que é uma área também que eu tenho muito contato, né, nesse cargo que eu assumo atualmente de diretora de cultura na Secretaria Municipal. Hoje eu não tenho trabalhado mais tão diretamente como restauradora, né? Trabalho com demandas mais administrativas e de gestão do que necessariamente com a conservação do patrimônio, mas sempre trabalhando com o setor de patrimônio cultural e políticas públicas culturais também. Então, hoje eu vou falar um pouquinho, a gente trazer aqui alguns diálogos e algumas reflexões dentro do meu tema de pesquisa, que é o tema de pesquisa do meu mestrado, e um pouco da dinâmica do que a Secretaria de Cultura, né, e eu estando nesse cargo atualmente, o que nós conseguimos desenvolver na educação patrimonial, né, e também a questão dos valores, né, das esculturas, todos os valores que estão agregados às imagens religiosas. Então, eu vou dividir a apresentação em três etapas. Na técnica construtiva, eu vou falar das esculturas sacras em gesso, que é a minha área de atuação no mestrado, né? Eu estudo como objeto o acervo do Santuário do Caraça, e aí, para a gente falar de valores, eu vou falar esse acervo sacro, essas esculturas sacras, como objeto devocional e como patrimônio cultural, né? Um patrimônio cultural do passado recente, e a educação patrimonial é essa abordagem no tocante à preservação da arte sacra inserida dentro do conjunto do patrimônio cultural na contemporaneidade, né? Essas relações com as mídias digitais, o contexto de pandemia, como que a gente conseguiu desenvolver as ações para atingir, mesmo que minimamente, o maior número de munícipes e de crianças da rede municipal e estadual aqui da minha cidade de Santa Luzia, que é na região, né, para os nossos colegas de outros estados, é na região metropolitana de Belo Horizonte, que é a capital do nosso estado, Minas Gerais. Então, de técnica construtiva, né, o que é o gesso? A Kelly citou aí, né, a Ana Kelly citou
o uso do gesso lá no ar fresco do artista goiano que ela estuda. Então, o gesso ele é a gipsita, né, uma pedra retirada da natureza, e que a gente conhece nessa fórmula de pó, né, que é o gesso rápido, esse processo industrializado que a gente já tem acesso. Existem outras tipologias de gesso, que tem adição de outros materiais que fazem com que as massas e os elementos fiquem mais rígidos, né, como alguns pó de alguns tipos de metais, né, isso vai depender muito da técnica, cola, né, adição de alguns adesivos, para que o gesso tenha mais resistência, vista a sua fragilidade, né? Uma pedra de gipsita, com a própria unha você consegue riscá-la. Então, ela é um material muito, de fato, sensível e de fácil manipulação. Então, o gesso na história da arte, ele já é datado desde 7000 antes de Cristo. Muito nós temos, né, pelas pesquisas arqueológicas, vários objetos, e nesse caso aqui eu cito essa estátua, essa escultura, né, essa estátua encontrada numa escavação na Jordânia, se eu não me engano, em 1983, onde foram encontradas 15 imagens com essa mesma tipologia. Essa hoje, ela saiu do Museu Nacional da Jordânia e hoje ela integra o patrimônio do Louvre, e que é uma escultura de uma determinada civilização na região de Engasal, e ela fazia parte de um conjunto de 15 imagens, mais ou menos nessa mesma característica. A gente vê também o forro de estuque, né, muito aplicado à construção civil, né, também esses forros de estuque, o gesso tem essa aplicabilidade, então esses elementos decorativos em relevo, né, aqui são duas fotos só para ilustrar o processo de restauração do Museu Mariano Procópio, que eu tive o prazer de trabalhar em 2012, foi o meu primeiro contato com restauração de bens integrados. Eu ainda estava entrando, né, na graduação, que eu sou da turma de 2011, me formei em 2016, porque eu fiz um intercâmbio de extensão para Portugal, na Universidade de Évora, e esse trabalho foi um trabalho muito interessante, que nós desenvolvemos lá no Museu Mariano Procópio, em Juiz de Fora. Aqui a gente tem alguns exemplos também de forro de estuque e os relevos, né, em gesso. Aqui no Palácio das Laranjeiras também, a representação onde nós já vemos aplicação de cores, né, elementos em forma de rocalha, e também aparece aqui uma representação pictórica, né? O gesso também muito utilizado no nosso grandioso acervo, né, de esculturas em madeira policromada. O gesso ele tem a função, né, das camadas subjacentes, né, as camadas que estão abaixo dessa policromia, dessas policromias maravilhosas, né, que o Rio nos apresenta, que Goiás Velha nos apresenta, né, esse acervo sacro do nosso país, também a região de São Paulo, nos apresenta, o gesso ele vem como uma base, né, de preparação para receber essas técnicas. Então, o gesso aí como uma preparação dessa policromia que apanha, né, as peculiaridades de cada estado, de cada região, né, como também citou a Ana, essa questão dos tons de pele, as tipologias de cabelo, os tipos de veste, né, que são as características do contexto social aplicadas tanto na policromia quanto na talha, né? Então, o gesso, ele também entra nesse ponto de preparar a superfície das esculturas para poder receber essa grandiosidade que são as nossas policromias, né? Herança aí da nossa colonização portuguesa. O Rodin foi um artista que já, né, no final do século XIX muito trabalhou com o gesso, preparando moldes, fazendo estudos, né, esculpindo, fazendo diversos acabamentos, assim como também os museus
iniciam o processo de elaboração de réplicas, né, de comercialização. O Museu do Louvre foi um museu pioneiro nessa questão de tirar moldes de acervos relevantes, né, italianos, franceses, gregos, e poder fazer, a partir daí, tirando uma forma, né, e comercializando essas peças para outros museus do mundo, né? Inclusive, nós temos peças no Rio de Janeiro, nós temos peças aqui em Minas Gerais, na Escola de Arquitetura, né? Que já foram objeto de estudo de colegas, né? A Vanessa Taveira, que foi minha veterana na universidade, ela estudou também uma peça que era uma réplica desses conjuntos, né? Onde o gesso é utilizado como material para fazer essas réplicas. E então nós chegamos nas esculturas em gesso, né? Esse período entre o final do XIX e o início do século XX, quando o barro e a madeira, né, que sempre foram os predominantes, né, se falando de Minas Gerais e se falando de Brasil, no tocante ao que nós temos de matéria-prima, o barro e a madeira, eles não que eles saiam de cena, mas aí existe aí a inserção, então, do gesso, né, dessas esculturas, onde se escolhe um modelo, desse modelo é tirada uma forma, e a partir dessa forma cria-se uma imagem. Aqui a gente tem um estudo da Neliane Gonçalves, que foi a bolsista, foi bolsista FAPEMIG antes de mim, que logo depois que ela encerrou esse trabalho de técnica, de pesquisa técnica, eu, então, assumi como bolsista FAPEMIG também em 2013, como pesquisadora também dessa área. Então, aqui a gente vê essa imagem que num processo de junção. Então, eram duas formas separadas e num processo de unir as imagens, a gente tem uma escultura, né, tridimensional, que depois vai passar por um processo de acabamento e depois vai passar por um processo de policromia, né, já com materiais mais contemporâneos, materiais mais modernos, tintas sintéticas, né, diferente das que nós temos mais conhecimento e que são mais estudadas, por exemplo, nas esculturas em barro e madeira. Aqui foi uma escultura que, na época em que eu estava fazendo meu TCC, em 2016, é uma imagem de gesso de Nossa Senhora do Rosário, e a tipologia dela é uma escultura de gesso oco, e ela foi toda revestida na parte interna, como se fosse mesmo um estuque, né? Ela tem toda uma trama de madeira na parte interna para dar sustentabilidade, e aqui foi uma análise que a gente fez um pedacinho, que é uma juta, como se fosse uma fibra, né, que forra a parte interna dessa imagem, dando a ela mais sustentabilidade. E esse processo ele acontece mais em esculturas de maior dimensão, né, maiores que 1 metro, na maioria das vezes. Aqui algumas ferramentas que são utilizadas para trabalhar o gesso, né, tanto nos bens integrados quanto nos bens móveis. Aqui é a parte interna dessa imagem de Nossa Senhora do Rosário, que eu mostrei para vocês, e essas várias camadas de gesso que a peça vai recebendo para essa junção e para essa estruturação. Essa caixa de madeira octogonal, que é a responsável por dar sustentabilidade e estabilidade, e, além de tudo, estética para a peça. Então, essa caixa de madeira octogonal, ela é bem recorrente nas esculturas de maiores dimensão. Essa aqui é a base de uma escultura de pequeno porte, que deve ter aproximadamente uns 40 centímetros, e é uma escultura maciça, né? A gente percebe também nos exames de raio-x, né, como eu mostrei aqui na imagem dessa Santa Inês, a gente consegue ver, muitas vezes, pelo raio-x, aqui a presença dos olhos de vidro, né, que no gesso é muito mais tranquilo de fazer do que na madeira,
o material é mais maleável, e geralmente nesses elementos que são mais robustos, a gente vê a presença de hastes de metal, né, que são responsáveis por dar sustentação a esses blocos, né? A gente encontra também blocos, encaixes de braço, encaixes de mão, dedos, todas essas regiões, elas costumam serem mais passíveis de impacto e de quebra, que é o que a gente mais vê, né, de degradações e patologias que a gente mais vê nas esculturas em gesso, justamente por conta desse impacto visto a essa maleabilidade mesmo do gesso. Então, eu também tive o prazer de finalizar a restauração dessa peça, então, tudo que no tocante à policromia dessa imagem, eu fiz ela e mais duas companheiras dela, que era uma Santa Gorete e uma Santa Margarida, se eu não me engano, de um acervo de Montes Claros, na época que eu estava trabalhando no Secor. Aqui o meu objeto de estudo, que é a Igreja Nossa Senhora Mãe dos Homens, né, que é a Catedral Neogótica, a parte interna da nave, né, essa aqui é uma vista mais distante do mosteiro, que é um mosteiro já construído, né, no período colonial, que ainda preserva aqui, né, o seu hospício, os seus quartos, a sua requalificada biblioteca, né, que passou por um processo de incêndio e foi requalificada com aspectos modernos, mas preservando essa história, essa memória do incêndio. E essa é a Catedral Neogótica, que substitui uma ermida barroca e apresenta um novo programa iconográfico também nesse contexto. Nós, mineiros, adoramos falar que ela é a primeira catedral neogótica do Brasil, mas eu aprendi no campanário do Jorge que ela não era a primeira igreja neogótica do Brasil, e foi uma informação que eu consegui obter através da página dele, né, das informações que ele nos traz sobre o patrimônio, sobre a arquitetura, e é uma igreja que foi construída, então, em 1883, ela já estava construída. Aqui nós temos o fundo, né, da igreja, com a presença de vitrais, alguns elementos aqui que lembram, né, o gosto gótico. Aqui a gente tem na fachada uma Virgem Milagrosa, da Medalha Milagrosa, e aqui nós temos a padroeira, né, a Nossa Senhora Mãe dos Homens, que é uma escultura em madeira policromada. Ela não foi substituída, né, nesse processo de demolição da barroca para a construção dessa neogótica, e ela se mantém presente no altar-mor da igreja Nossa Senhora Mãe dos Homens. Esse aqui é o acervo, que é um programa iconográfico bem interessante, que traz, né, Maria no altar-mor, o Sagrado Coração de Jesus, que é uma iconografia que vai ser muito, no final do século XIX, início do século XX, é uma iconografia que basicamente, vai aparecer no suporte em gesso, né? A gente tem algumas representações em madeira, mas a propagação mesmo dessa iconografia, tanto do Sagrado Coração de Jesus como do São Vicente de Paula, que é o período em que e o São José também, né? Aquele coração flamejante, né? Que tem o lírio, que representa São José, a espada, que representa Maria, né? E essa representação iconográfica, ela vem sendo muito difundida em fins do século XIX e início do século XX. São Vicente também, o povo lazarista chega, né? Em 1820, alguns deles vão para o Caraça, e é nesse momento que o Caraça tenha, então, essa igreja Nossa Senhora Mãe dos Homens reformulada, e aqui a gente vê a iconografia dele, São Vicente de Paulo missionário, né, que vai ser uma iconografia também muito comum. Aí aqui a gente tem São Paulo, São Luís Gonzaga, Santo Antônio de Pádua, São João Batista e São Pedro Sales, né, que é contemporâneo a São Vicente. Aqui algumas fotos com alguns detalhes, né?
E aí, quando eu venho falar de valores, que é a segunda parte da minha fala, contextualizando os dois processos de elaboração das esculturas sacras em gesso. A gente tem aqui uma ilustração, uma figura da igreja de São Sulpício, em Paris, e é de lá que imagens com características estilísticas, como as do Santuário do Caraça, né, com essa disposição longilínea, essa paleta de cor, sem a presença de olhos de vidro, né, os olhos são moldados e policromados, né, a gente tem a apresentação aqui, a representação um trabalho de alto relevo aqui feito com ferramentas para poder simbolizar a sobrepeliz, né, das vestes dos santos que usam esse traje nas ordens. Então, essa tipologia de imagem, ela é encomendada em Paris. E aí, incomoda. Oi? Só um minutinho, acho que a professora Márcia ativou o áudio. Uhum, tudo bem. Já foi resolvido, obrigado. Tudo jóia. Que bom que eu tomei uma aguinha. Falo, né, gente? Nossa, meu Deus, como eu falo. Aí, essas imagens das quais eu mostrei, elas vêm, então, elas têm procedência francesa, e aí a gente tem um outro contexto brasileiro de fabricação e de comercialização de imagens sacras, que são as rotas de peregrinação que vão se formando, por exemplo, como o Santuário de Aparecida, em São Paulo, na região do Vale do Paraíba. Essas 3 imagens aqui, elas estão presentes no livro do Eduardo Etzel, a imagem religiosa no Brasil, a imagem sacra religiosa no Brasil, e ele traz aqui 3 esculturas que se assemelham com paulistinhas, porque foram produzidas, são esculturas em gesso, elaboradas, que tiveram como modelo esculturas paulistinhas. Então, são 2 contextos diferentes. A gente tem esse contexto de imagens que chegam da França, e a gente tem esse contexto de fabricação local, mais ou menos concomitante nesse mesmo período. E esse contexto de fabricação local no Brasil, ele está muito relacionado com o acesso e com a comercialização de artigos religiosos, né? Então, essa possibilidade de dar a um fiel peregrino, né, que faz a sua caminhada até o Santuário de Aparecida para pagar uma promessa, mas que ele não tem condição de comprar uma escultura, né, grandiosa e de uma técnica construtiva e de uma qualidade estética mais elaborada, ele vai ter acesso à comercialização dessas imagens atarracadas, estereotipadas, né, mas que estavam lá também como objeto e como representação da fé. Então, aí, quando eu falo de valores, é um pouco o que eu abordo, o que eu abordo no meu TCC, é justamente a questão dos valores, né? O gesso é considerado pelo senso comum um material menos nobre, né? Então, essas peças, sejam elas de melhor qualidade técnica, ou sejam elas com técnicas de reprodução em série, com características, né, distorcidas, atarracadas. A gente pode ver essa Santa Luzia aqui, por exemplo, né, uma desproporção em relação ao pescoço, a cabeça do Santo Antônio também tem um pouco de desproporção, e o que eu sou orientanda do professor Willis de Barros e do professor Luiz Souza, e o que a gente discute muito é a questão desses valores artísticos ligado aos valores devocionais, né? São objetos de alta qualidade técnica que estão em igrejas e instituições religiosas, e objetos que estão em fazendas, em capelas de fazenda, sempre na maioria das vezes,
as pessoas que doam ou a igreja consegue adquirir belas peças, né, justamente por conta dessa questão econômica. E essas pequenas imagens, né, distorcidas e às vezes feita o processo do gesso, um gesso que é de qualidade inferior, né, essas imagens também merecem ser percebidas e estudadas, né? Elas também merecem ter a representação de valores que, na atualidade, talvez nem o Hegel dê conta de explicar, né? Que são valores de afetividade, de lembranças de família, e que precisam também receber uma metodologia de intervenção adequada no tocante à questão da restauração, para que a gente não tenha uma perda desse recorte da cronologia da arte sacra, porque o acervo em gesso, ele também faz parte, né? A gente não morre, a fé, né, religiosa, ela não vai morrer ali no barro e na madeira, então ela vai continuar chegando aos lares dos fiéis através das reproduções, né, das réplicas, das grandes e pequenas réplicas, e esses valores impregnados nessas peças, eles também precisam ser pensados, né, e principalmente os conservadores, restauradores, né, para a gente evitar, como, por exemplo, aqui, esse Sagrado Coração de Jesus, que recebeu uma camada de tinta automotiva, teve uma complementação aqui nos dedos da mão, com uma espécie de fibra de vidro, né, que é incompatível com o gesso, e repinturas que acabam ofuscando detalhes né, das peças, que são muito interessantes e acabam passando, mata-se, né, um aspecto original da peça daquele período. E para a gente finalizar, né, deixando aí essas reflexões sobre as esculturas em gesso e o valor desse acervo como patrimônio cultural, né, de um passado que é mais recente, eu gostaria de trazer a minha experiência só para finalizar. Agradecer aos meus colegas da Secretaria Municipal de Cultura que estiverem online, que me ajudaram nessa empreitada. Aqui a gente tem uma foto antes da pandemia, que a gente tinha, né, esses projetos de educação patrimonial, de receber as crianças, principalmente as crianças do distrito de São Benedito, que não é um distrito separado do distrito centro histórico, e que muitas dessas crianças nunca tinham nem a oportunidade, não sabiam que a sua própria cidade tinha um centro histórico. Então, o nosso cuidado da abordagem, de como falar da arte sacra, visando que nós tínhamos ali diversos perfis, né, de alunos evangélicos, espíritas, e todo o nosso cuidado em falar da arte sacra, em falar da iconografia, em falar da geografia, e a abordagem, principalmente no tocante à técnica, né? Então, aí a Igreja Matriz de Santa Luzia, ela tem uma talha joanina, né, com a presença de folha de ouro, e eles ficam sempre encantados, né, quando a gente conta um pouquinho sobre como eram feitas as tintas, né, essas questões todas mexem muito com o imaginário deles, né, quando a gente fala, por exemplo, de uma ai, me fugiu o nome da técnica agora, que a gente conta do bolo armênico, a gente conta de uma tempera-ovo oleosa, eles ficam sempre muito curiosos, e sempre com o cuidado e o respeito de tratar, né, esses objetos como objetos artísticos, como objetos de fé, mas com uma linguagem adaptada para que essas crianças elas consigam ir para casa com a reflexão de preservação do patrimônio histórico da cidade onde eles vivem, né? Então, aqui a gente tem uma postagem, eu e o meu amigo Marco Aurélio, que é historiador, ele é superintendente, ele é meu superintendente na Secretaria Municipal de Cultura. Aqui a gente tem uma foto de quando eu mostro o forro para eles e falo que possivelmente é pintado com gema de ovo, e aí o meu colega da prefeitura
que é o fotógrafo nosso da comunicação, o Nery, fez o registro justamente nesse momento. Eles olhando para o alto e falando, professor, mas a tinta não vem no tubinho, sabe? Então, proporcionar a essas crianças a oportunidade de estar em contato com o patrimônio e tirando-as também de um contexto social que é mais difícil, né? Inclusive, o distrito, eu sou uma filha do distrito de São Benedito, que é uma região mais periférica e mais à margem da sociedade. Então, esse nosso movimento de trazer as escolas da rede municipal e estadual até antes da pandemia, a gente conseguiu atingir muitas escolas, assim, a gente recebia quase que 10 escolas por semana, né, dentro da nossa agenda. Então, foram experiências muito produtivas. E no período de pandemia, a Secretaria Municipal de Educação, né, os meus colegas, a Cleusa, o Fernando, o secretário Hermelindo, eles desenvolveram essa plataforma Conclic, que foi aonde nós começamos a divulgar as ações de educação patrimonial e criamos esse projeto Santa Luzia e suas histórias. E aí nós fazíamos diversas postagens, tanto na rede da prefeitura, quanto no jornalzinho que vai no ônibus, de divulgação da plataforma Conclic, que é onde ficam as atividades dos alunos, os vídeos dos professores lecionando, né, da escola da rede municipal. A gente informava as escolas estaduais também a existência do Conclic, e nós fomos alimentando o Conclic com informações do patrimônio cultural de modo geral, não somente das artes sacras, mas de todo o patrimônio cultural, inclusive a história, né, dos distritos, dos bairros onde esses alunos eles moravam, onde eles moram, para que eles também se sintam parte integrante, né, da nossa história. Então, se clicar aqui os barões e a baronesa, vai ter um folder contando a história, com outras fotos. A gente produziu alguns vídeos também, bem didáticos, né, que também são de autoria dos nossos colegas da comunicação, e foi mesmo um trabalho em equipe para não deixar o munícipe sem o acesso à educação patrimonial. E pensando também nas crianças que não tinham acesso à plataforma digital, nós fazíamos todos esses materiais que estão disponíveis na Conclic impressos, e nós fazíamos distribuição nas escolas junto com as atividades, e também nós colocamos em postos de saúde, né, nos próprios corredores onde os pais iam buscar as atividades dos alunos, para que a gente conseguisse expandir mesmo essas informações nesse momento pandêmico. E eu, Maria Clara de Assis, como restauradora, né, trabalhadora da cultura, né, trabalho com políticas públicas culturais também, tento trabalhar no fomento ao grafite, ao hip hop e todas essas manifestações que a minha cidade possui, né? Eu tenho várias postagens no meu Instagram que tem várias falas sobre diversos temas aleatórios, igual aqui tem um exemplo do Bispo do Rosário, aqui falando sobre presépios e o Natal, técnicas construtivas, né, o que é o patrimônio cultural, e esse é o nosso objetivo também, de alimentar o Conclic com essas informações. E aqui tem uma frase, que é uma frase que rege muito o meu trabalho como restauradora, porque nós, restauradores, nós nos capacitamos para o desenvolvimento dessa atividade, para o desenvolvimento dessa função. Então, ser conservador, restaurador é uma profissão, né? E como o patrimônio cultural, ele é interdisciplinar, ele é transversal, e todas as áreas, elas conversam, né? A gente precisa conscientizar que ações como as que eu mostrei, de repinturas, de intervenções inadequadas, elas não devem acontecer
porque muitas vezes essas peças, o patrimônio de modo geral, ele acaba indo parar na mão de artesãos habilidosos, né? De pessoas que não são restauradoras. Eu recebo sempre no meu perfil, como que eu faço para colar um braço? Sabe? Então, assim, entre na faculdade, entendeu? Se capacite, estude, né? Que esse é o caminho, faça uma pós-graduação que seja, mas o patrimônio, a restauração é uma responsabilidade muito grande e que exige uma formação. E eu, como trabalhadora, a minha linha é dizer que eu trabalho com afetos e com memórias. Então, eu vou tratar a imagem da Santa Luzia Tarracadinha que eu mostrei aqui de gesso, com o mesmo respeito que eu iria tratar, por exemplo, se eu restaurasse um São Simão Estoque do Antônio Francisco Lisboa, na Igreja do Carmo, em Sabará, aqui nossa vizinha. Então, o respeito a esses valores afetivos, devocionais, né, dessas imagens, elas merecem ser respeitadas. E assim como toda a preservação do patrimônio histórico, né? Eu gostaria muito de agradecer, né, ao Elias pelo convite, ao Museu Arquidiocesano, né, de Arte Sacra do Rio de Janeiro, à Unirio também pelo convite. Eu fiquei imensamente feliz e satisfeita, assim, falei, gente, será que esse povo não me confundiu com alguém, não? Brinque, pensei comigo, né? Aqui tem os meus contatos, uma das tamanho das turminhas que a gente costumava atender lá antes da pandemia, e espero que a gente consiga também retornar. Deixo aqui o site da Prefeitura de Santa Luzia, onde a gente também tem uma aba dentro do site oficial com muitas informações sobre o nosso patrimônio, com gado, a gente tem um quilombo aqui, tem várias, o cemitério dos escravos, várias informações legais, e aqui no site Google, que é o Conclique Santa Luzia, que é onde a gente também carrega as nossas informações de educação patrimonial, e essa oportunidade de ter acesso à arte e à cultura, e eu sou um exemplo para dizer que a arte salva e que ela muda contextos. Então, muito obrigada pelo convite, muito obrigada aos meus amigos, meus familiares que estão online aí me assistindo, os meus colegas de trabalho. E é isso, assim, trabalhar com patrimônio é trabalhar com amor mesmo. Muito obrigada, aqui algumas das minhas referências, e é isso. Obrigada. Muito obrigado, Maria Clara, por compartilhar todo esse seu conhecimento. Eu acompanho o teu trabalho já, sou um grande admirador também. Tenho certeza que não foste confundida pela competência do que tu apresenta sempre. E eu acho sempre interessante como profissional conservador restaurador, ele atua de uma forma muito ampla, né? A gente viu isso na tua apresentação, conciliando o conhecimento teórico com conhecimento técnico sobre materiais, né? E também história da arte se desdobrando da educação patrimonial, inclusive digital. Então, muito interessante isso, essa amplitude de atuação, né? Essa complexidade de atuação. Então, parabéns.